Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com a Bíblia aberta na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Ele está na prisão, ele sabe que vai morrer, ele está sob condenação, mas ele escreve essa epístola instruindo ao jovem pastor Timóteo. E ao final dela, ele faz alguns comentários, algumas recomendações, coisas que estão lá no coração do Paulo e que, ao serem registradas, trazem para nós lições. Nós aprendemos com isso. E no verso 10 do capítulo 4, ele diz para Timóteo, escreve, porque Demas foi um companheiro de Paulo, um cooperador de Paulo. Mas ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E ele diz isso no contexto em que ele fala para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Me traz uma capa, porque está chegando o inverno. Traz também os livros, né? Especialmente aqui ele diz, né? Os pergaminhos. E aí Paulo continua com essa sua epístola de despedida, né? E com esse testemunho maravilhoso, né? De um servo de Deus capaz de suportar as aflições, mas que é capaz de também expressar aquilo que está no seu coração para nosso ensinamento, né? E quando ele diz que Demas amou o presente século e o abandonou, isso eu fiquei pensando. Há um tempo atrás escrevi uma pastoral, e essa pastoral também veio agora no terceiro trimestre da revista Vida Cristã, que é uma revista tradicional da Confederação das Uniões Auxiliadoras Femininas da nossa denominação, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Ela veio publicada nessa revista, né? Muito honrado eu me sinto com essas publicações, né, de pastorais que eu escrevo aqui para a igreja. E eu fui reler e fiquei surpreso, né, como de fato essas coisas acontecem, né? De alguém que é um cooperador, de alguém que está envolvido com as coisas de Deus e de repente abandona tudo. Porque Demas não abandonou somente a Paulo, Demas abandonou o Evangelho, porque amou o mundo. E pensando nisso, eu fiquei recordando de tantas pessoas, né, que vão durante um tempo caminhando conosco e de repente você vai ver, cadê aquela pessoa? Desapareceu, não caminha mais com a gente, não coopera mais com a gente. E isso traz ao nosso coração muito temor, né? Porque Demas não foi uma fraude. Paulo se referia a ele como cooperador, como alguém com quem ele contava. Ele não foi uma pessoa que não abraçou a fé, que não amou o Senhor Jesus, que não amou a obra de Deus, que não entendeu e seguiu e decidiu estar, né, junto com Paulo, um missionário, uma pessoa extraordinária que fazia a obra de Deus incondicionalmente. Mas o mundo, diz o texto, né, esse abandono de Demas é qualificado, né, tendo amado o presente século. O presente século aqui a gente pode dizer que é o mundo, né, que são as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que muitas vezes podem nos atrair a ponto de nos afastar dos caminhos de Deus, de fazer aquilo para o que Deus nos chamou para fazer. Isso aconteceu com o Demas, e Paulo se ressente disso, porque é bom a gente contar com pessoas, é bom a gente caminhar com pessoas. E quando Paulo faz essa menção, quase em tom aqui de lamento, Paulo está dizendo, eu gostaria que ele estivesse aqui, eu gostaria que ele continuasse caminhando comigo, eu gostaria que ele estivesse envolvido com
a obra de Deus, mas ele amou o presente século. E, de fato, nós podemos chamar isso, né, de secularismo. As coisas do mundo, as coisas que não têm a ver com o reino de Deus, elas estão tomando lugar de proeminência na vida das pessoas que em outro momento estavam servindo a Cristo. E tem uma série de desculpas para isso, né? Acho que se nós formos buscar desculpas para não fazer aquilo que tem de ser feito como servos de Deus, na obra de Deus, nós vamos ter, porque o secularismo é justamente isso. É quando a nossa atenção, é quando o nosso coração, as nossas emoções estão sendo atraídas por coisas que são deste mundo, que vão ficar por aqui, mas que são fascinantes, que são capazes de nos cativar a ponto de nós amarmos estas coisas, que foi o caso mencionado aqui por Paulo, né, de Demas, que amou o presente século. E quando eu leio isso, eu me lembro do que Jesus declarou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, em que ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou seja, é uma coisa radical, não é? Não é assim, eu posso ficar com um pé aqui e outro lá, eu posso agradar a um senhor e agradar a outro. No verso 24 de Mateus 6, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E as riquezas são aquelas coisas, né, que passam a ser o nosso tesouro e por isso arrebatam o nosso coração. E o Demas amou. Amar é esse sentimento forte que é construído, é formado no nosso coração, é uma emoção que está relacionada com aquilo a que damos valor. Jesus, nesse mesmo texto, um pouco antes, ele vai dizer: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Um dia as coisas de Deus deixaram de ser um tesouro, um valor supremo na vida do Demas. Ele substituiu pelas coisas do mundo e por isso abandonou, não a Paulo somente, mas aquilo tudo que o apóstolo Paulo representava, que era uma vida à disposição do reino de Deus. E eu lamento que, infelizmente, muitas pessoas que eu não duvido que sejam pessoas que Deus chamou, que Deus escolheu, eu não duvido que muitas dessas pessoas estejam aí sob a ameaça do mundo, de serem atraídas pelo mundo e, portanto, abandonar coisas tão importantes como são aquelas que envolvem as coisas de Deus. Que Deus possa ter misericórdia da gente, porque eu não creio que somente o Demas pode cair, né? Pode cair nessa armadilha. Cada um de nós pode vir a se envolver com tanta coisa que com o tempo você daqui a pouco olha para um lado, olha para o outro, cadê aquela pessoa? Ou a pessoa mesmo percebe: deixei de ir à igreja, deixei de ler a Bíblia, deixei de orar, deixei de estar com os irmãos. Foi isso que aconteceu com Demas. Que Deus tenha misericórdia de nós e oremos, né, por essas pessoas, para que elas encontrem, né, um ponto, um lugar de arrependimento e voltem para o lado do Senhor, para servir ao Senhor Jesus e não amar o mundo.